Eu quero hoje contigo fechar um ciclo de mensagens. Dentro do nosso calendário, o mês de fevereiro é um mês de oração, a gente dá uma ênfase maior da oração, de se preparando para o ano. O mês de março e abril é um mês que a gente enfatiza mais a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. E nesses 2 meses, aí, março e abril, eu já trouxe 7 mensagens, essa é a 8ª mensagem do processo. E hoje eu quero trabalhar com você, dentro do possível, do tempo, compartilhar 4 histórias com vocês. A história de Abraão, a história de Moisés, a história de Pedro e a história de Paulo. O texto base que tem conduzido essas 8 mensagens é o texto de Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Gálatas 2:20 é um versículo que a gente tem desdobrado, quase que cada frase, cada palavra ou cada conceito que tem sido trabalhado, e trabalhamos 7 verdades. Primeiro, o entendimento que Deus é tudo em todos, Deus é que opera tudo em todos. Segundo entendimento que nós trabalhamos é que você e eu, nós somos um vaso, somos templo do Espírito Santo, nós somos um ramo ligados à videira. E se não estamos ligados à videira, não temos vida, né? Logo, a terceira verdade que nós vimos é: eu não vivo mais. Agora, Cristo é a minha vida, é a quarta. E o segredo, o mistério que as Escrituras falam da mensagem do Evangelho é que você, como um vaso, como um ramo, que você experimente como a vida do próprio Cristo se manifesta por intermédio da sua vida. Você não aceitou a Jesus para obedecer um sistema de leis, nem de teologia. Você foi salvo por intermédio de Jesus para um relacionamento, para ouvir a sua voz e perceber como Ele lhe conduz em cada detalhe da sua vida. E então é Cristo, é a vida de Cristo por nosso intermédio. E aí, a 5ª verdade que nós vimos, nós estamos mortos para a lei. A lei que instiga o nosso querer, a nossa vontade. Eu vou fazer acontecer. E a lei vem para mostrar que eu não tenho habilidade e capacidade de cumprir com a vontade de Deus. Eu preciso cair em mim. Nós vamos ver como Pedro, como Paulo, como Moisés e Abraão tiveram essa experiência pessoal. E aí, a 6ª verdade, a nossa vida hoje é pelo Espírito. Conforme nós ouvimos o rema de Deus, a palavra que procede da boca de Deus, conforme nós vemos a visão que Deus nos dá, nós percebemos como Ele nos cura. Essas visões espirituais que o Hélio estava contando e que muitos ali tiveram e que nós vivenciamos esse mover, todo seminário, orações que curam o coração, é para levar a esse momento de você ser conduzido para perceber a visão de Deus e a fala dele, e essa visão, essa fala, a fala e a visão que nos curam, que nos restauram. Imagina o impacto. Quando eu estava lendo o testemunho chorei bastante. Quase não consegui ler para a Silvia, que estava escrito ali. Porque é isso, tipo Chapolin, é isso. Então, é o Espírito Santo que vive. E a 7ª verdade que nós trabalhamos, nós vivemos pela fé. A fé, ela é necessária, porque não andamos naquilo que nos é seguro, que nós controlamos. Nós nos rendemos, e a fé, ela é acionada quando nós recebemos a palavra e a visão e nos dispomos a viver isso. Então essa é a dinâmica cristã, esse é o beabá da vida cristã. E às vezes é interessante que nós, revisando esse beabá, percebemos que ainda estou patinando em algumas coisas básicas da fé cristã.
E o propósito então hoje dessa mensagem é nós entendermos que o propósito do Espírito Santo é glorificar a Jesus na nossa vida. E o que isso significa? É ficar dando glória, glória, glória a Jesus, glória a Jesus? Não, não é isso. É manifestar a vida, a glória de Deus por nosso intermédio para abençoar outras vidas. É a vida dele se manifestando por nosso intermédio. Isso que o Espírito Santo está atrás. Essa é a escola dele. E para isso, eu preciso chegar a esse ponto de dizer, eu não vivo mais. Eu não vivo os meus desejos, meus sonhos. O que eu quero na minha vida, eu quero é Cristo. Eu quero a vida de Cristo vivendo por meu intermédio. Eu vivo por meio dele. E o processo para isso é o primeiro ponto, é estar crucificado em Cristo. Toda vez que eu quero estar no controle, eu preciso morrer para isso. E aí eu perguntei, estava conversando com Deus, disse, belo trabalho que o Senhor me arranjou. Eu tenho que levar as pessoas para a morte. Eu tenho que confrontar as pessoas, contrariar as pessoas, mas eu quero agradar as pessoas. E às vezes eu preciso contrariar. Nós lemos hoje, estamos na leitura, hoje é o dia 100 da leitura cronológica, que quem está acompanhando, né, a leitura cronológica, estamos em Samuel. E Samuel, ele ouve da parte de Deus, ele tinha pedido, eu preciso de um novo líder, Israel tinha pedido um rei, e ele estava lá esperando em Deus, esperando um novo líder. E Deus testificou, amanhã ele vai vir. E aí, ele aparece. E Samuel já tinha organizado, vai ter um almoço amanhã, já preparem tudo. E o pessoal não sabia o que era esse almoço, que estava sendo preparado. E aí Saul chega na história. E ele é ungido rei. Ali por Samuel. O interessante é que as pessoas não gostaram. Tinha os que, uau, legal. Tinha 30 homens, guerreiros, que se uniram ao novo rei. Mas tinha os outros, não concordo, quem é Saul? É da menor tribo, ele não tem testemunho, pá. Depois eles foram chamados filhos de Belial, porque quando Saul se levantou, Deus operou por intermédio dele, daí queriam pegar esses que eram do contra. É interessante a história, né? E o interessante é que Saul, nos testes que ele devia de passar, ele não passou. E aí ele foi tirado daquilo que Deus tinha para a vida dele. E em 30 anos eu vi muitos fazer isso. Tem um chamado, tem um mover de Deus, mas chega na hora do quebrantamento, chega na hora da entrega, chega a hora do Espírito Santo te levar a mim e a você para o momento da morte. Eu vejo pessoas desistindo. Eu quero seguir o meu caminho. Eu vejo pessoas buscando os seus prazeres em vez de buscar a vontade de Deus na sua vida. Eu vejo pessoas que decidem seguir o seu próprio caminho. E a gente fica assim com o pastor, não faça isso. Vai dar ruim. Mas as pessoas têm as suas vontades, elas seguem os seus caminhos. E não é tão fácil como você, como apacentador, levar a sua ovelha, o seu discípulo ao quebrantamento. A levar ele para a morte. Porque você vai contrariar ele, ele vai falar mal de você. Ele vai lutar contra. Isso não é bem assim. E a escola do Espírito é assim. É nos levar para um quebrantamento, é nos levar para a entrega total, plena com a vontade dEle. Porque Deus quer nos conduzir pela voz dEle. Ele quer nos conduzir para coisas extraordinárias, que a gente experimente a vida e a vida em abundância. Porém, quando nós estamos preocupados com os likes dessa terra, os likes de Deus não vêm. E a nossa preocupação, nosso desejo é ter o like dos céus. O like do céu dizendo, isso meu filho, quebranta o coração. Não lute contra, aceite. Porque eu tenho vida e tenho vida em abundância. E hoje ao ouvir as histórias,
esse processo de autodescoberta, às vezes como pastor a gente olha para um, para o outro, começa a perceber algumas questões, e cada um tem um processo, cada um está num tempo, num timing, cada um está num momento da vida, e a gente tem aqui 300, 400 pessoas envolvidas no processo da vida da igreja, e cada um tem o seu tempo, o seu timing. Como é que acompanha tudo? É só o Espírito Santo. A gente fica lá, Senhor, eu faço o que o Senhor me pede, como é os posicionamentos que eu preciso dar, a minha busca, o meu cuidado é ouvir a Deus e perceber o que Ele orienta e dar os passos que Ele me dá, porque nenhum pastor consegue controlar 300, 400 cabeças, às vezes a gente nem consegue a própria. se a gente não se rende, né, ao Senhor Jesus. Muitas vezes, ver outras pessoas passar pelo processo de quebrantamento, e aí até os irmãos que são mais fortes no pastoral querem proteger, não quero que sofra, solta, deixa sofrer. Precisa passar pelas suas experiências, pastoreie o processo, não impeça o processo, amém? Você que tem o coração mais pastoral, né, que quer cuidar e proteger bem de cada pessoa, e no processo como pastores, nós nos tornamos assim, por dizer, mentores, mostrando para cada um, você está indo, aonde você está indo, como você precisa tomar as decisões, examinar as histórias desses 4 homens, dois do velho e 2 do novo, vão nos ajudar a entender um pouquinho a dinâmica de vida de cada um. Nós temos, pelo fato do histórico de ler a Bíblia mais pelo certo e pelo errado, e pela mentalidade religiosa que assim ao nosso redor está cheio, nós ficamos achando que os heróis da fé eram perfeitos, não tinham falhas. E alguém já disse, sim, você nunca aborde as falhas, Deus cita elas. A gente não aborda as falhas, e a Bíblia não faz isso para julgar, dizer se estava certo, estava errado. Ele só mostra as consequências dessas decisões. E quando você pega a história de Abraão, ela está ali em Gênesis de 12 a 23, são aí 11 capítulos da história dele. Começa no capítulo 12, né, o primeiro versículo, quando Arão está ali na terra do hoje Iraque, em Ur dos Caldeus, uma terra cheia de muitos deuses, e Deus encontra um coração ali, Abraão, Deus estava procurando uma pessoa, os olhos do Senhor estavam passando por toda a terra, e no meio daquela idolatria, ele encontrou um homem que tinha um desejo, um homem que queria conhecer a Deus. E o coração de Abraão recebeu a palavra. Deus falou com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar, tem 7 bênçãos, né? Farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar e farei teu nome grande, você será uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão pegou essa palavra, a Bíblia diz, já Abraão partiu dali onde ele estava, como o Senhor lhe falava, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos, quando a história dele começou. 75 anos. Eu não cheguei lá ainda, mas a história começou com 75 para Abraão. O interessante é que a Bíblia menciona um pouquinho mais adiante, que Abraão chegou mais para o norte, onde hoje é a Síria, e ele tinha levado o pai dele junto. E o pai dele daí morre nesse lugar. E aí Abraão segue a viagem com Ló. E Deus tinha dito, sai da sua parentela. A sua obediência foi imediata, mas Abraão tinha um pensamento assim, puxa, eu preciso levar meu pai, eu sou responsável por ele, preciso levar meu sobrinho, também sou responsável por ele. E isso é como a nossa caminhada com Deus. Você ouve, Jesus é o teu Salvador, e você obedece, abre o teu coração e começa a caminhar, vai para o batismo, e você experimenta o favor de Deus, e é como Abraão estivesse vivendo o Novo Testamento. Nós poderíamos até dizer assim, que nesse momento que Abraão obedeceu à voz de Deus, ele experimentou a salvação, ele começou a ser um seguidor, né, de Deus.
E Abraão, então, ele aprendeu no processo da caminhada dele algumas coisas. Porém, ele ainda dependia das suas próprias habilidades para acompanhar a Deus. Ele ainda não tinha muito clareza que Deus era tudo em todos. Ele ainda obedecia a Deus, mas ele ainda colocava a vontade dele no processo. E aí chega uma fome na terra que ele já estava ali na terra prometida, e ele estava erguendo altares, Deus falando com ele, aí tem uma fome, e ele vai para o Egito. E ele chega com a Sara lá, e ele olha para a Sara e diz: a Sara é muito bonita, ela devia ser muito bonita. E ele disse assim: vai dar ruim aqui, o pessoal vai querer minha cabeça para ficar com você, o jeitão da época. E como ela era meia irmã de Abraão, ele disse assim: por favor, diga que você é minha irmã. Era verdade, mas não era bem a verdade. Era uma saída para que ele não entrasse numa situação de perder a cabeça. E aí os egípcios veem ela, com 70 anos, era uma senhora de uma senhora. E Faraó, os príncipes veem: essa ali é... E levaram para o harém de Faraó. Só que Deus, ele cuida do projeto dele, que ele tem na nossa vida. E o que Deus fez? Pesou a mão sobre Faraó. Ele diz assim o texto lá, que o Senhor atormentou Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. Aí Abraão é chamado à responsabilidade. O que é isso, Abraão? Você não obedece a Deus e a gente que sofre o problema? E deu uma lavada em Abraão e devolveu a Sarai, ainda não era Sarai. E Abraão, ele tinha uma dificuldade de confiar em Deus. E ele confiou na sua lógica, no costume da época. Mas está tudo certo, não está nada errado. Ele não perguntou para Deus: desço para Egito. Ele não perguntou: faço isso, confio no Senhor ou não. Ele estava aprendendo o processo, era parte do próprio aprendizado dele para ele se tornar o pai da fé. E aí Abraão tem a experiência, capítulo 15, que Abraão está um tanto depressivo depois das guerras que ele tem lá, e ele ainda não tem o filho, e Deus diz: vem para fora. Deus dá uma visão espiritual para ele, e ele crê naquela visão, e a Bíblia diz: isso lhe foi imputado para a justiça. E aí ele cresce nesse entendimento, e ele está esperando uma solução, ele está esperando o filho. A promessa se cumprir na sua vida. Provavelmente você tem as suas promessas que está esperando se cumprir, da sua casa, sua família, do que for. E passa ano, e mais um ano, e passa 5 anos, passa 10 anos, passa 11 anos. Aí Sara tem uma bela de uma ideia. Olha, é costume, quando a gente não consegue ter filhos, que a gente pega a escrava, e é uma boa solução. Aí a promessa de Deus vai se cumprir. E eles seguiram novamente a sua lógica, o que era normal para aquela época, o que tinha entendimento, fazia sentido para todos. E parece que muitas vezes nós somos assim, né? Nós queremos ajudar a Deus cumprir a promessa dele na nossa vida. E aí nasce quem? Ismael, né? E aí Abraão chega com 99 anos. E aí Deus diz para ele assim: não é Ismael. Mas Deus vai rejeitar o meu filho? Não, eu vou abençoar a vida dele. Mas a minha bênção está no meu projeto, não no teu projeto. O que eu tenho preparado para você é algo que eu tenho preparado para você, e não algo que você pensa que com o teu pensamento, com o teu planejamento, você vai cumprir a minha vontade. E ele abençoa Ismael, e Abraão até intercede, né, que Ismael viva diante de ti.
e diz: não, é Sara, tua mulher, que vai te dar um filho. E essa história, ela, quando se olha para um pai que vai ter que abrir mão daquele projeto que ele tem, e que ele se alegrava em Ismael. Ismael já estava com os seus 10 para mais anos. Pode ser uma história comovente. E às vezes nós temos assim tentado cumprir ao máximo a visão que Deus nos deu, só que Ele não aceita o que eu produzo. Ele não aceita que por minha habilidade e capacidade o projeto dele se estabeleça. Ele tem o caminho dele, o pensamento dele sobre como fazer isso. E aí a gente chega ao ponto de dizer assim: ok, Deus, como o Senhor quer. E Deus não quer os nossos melhores esforços, nem as nossas melhores ideias. E isso é um conflito para nós, porque nós temos boas ideias, nós temos boas sugestões. E Deus, Ele não quer que nós comamos da árvore do discernimento do bem e do mal. Ele quer que a gente coma da árvore da vida, da fala dEle na nossa vida. E eu não devo agir a menos que o Espírito Santo esteja me guiando por dentro. E aí tem uma outra história que Abraão, ele está mais para o norte da terra prometida, ele vai para o sul, a terra de Gerar. E lá tinha um rei, Abimeleque, e Sara já estava lá com seus 90 e tantos anos. E Sara estava bonita. E a mesma história se repete com Abraão. E eles vão, diga que é minha irmã, tá bom, vamos proteger a nossa vida. E ele tem as dificuldades de confiar que Deus pode guardá-lo. E em vez disso ele confia nos seus próprios esquemas. E a mesma coisa acontece, Deus protege o projeto dele que ele tem com Sara e com Abraão. E Abimeleque sofre debaixo da mão de Deus, e vai falar inclusive fala com Abimeleque, e Abimeleque de novo: Abraão, o que está fazendo? Você não obedece a Deus e eu que sofro as consequências, o que é isso? Né? E dá uma bela de uma lavada, né, no pai da fé. E aí vem finalmente a história de Isaac. Quando Abraão ele está fechando seus 100 anos, 25 anos, 75 para 100 anos, ele então, Deus tocou ele de alguma forma, que ele, então a Sara concebeu e deu à luz a Abraão um filho em sua velhice, no tempo determinado do qual Deus lhe falara. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Ora, Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaac ele nasceu. E a lição que a gente pode aprender aqui é que Deus muitas vezes leva mais tempo do que eu acho, do que eu penso. Estou orando desde os meus 17 e 18 anos pelo avivamento. Em vários momentos já experimentei ele, mas tem algo ainda diante de mim que eu não experimentei. E quando eu passo sim tempos ali de seminário de cura, e algumas coisas assim que eu estava brincando, falando com eles. Quando eu era jovem diziam: você é jovem demais para ser pastor. Eu comecei com 25 anos. Aí, agora passei os 60, tá velho demais. É os conflitos que o pastor tem, né? Uma hora está assim, outra hora está assado, as pessoas pensam isso, pensam aquilo. Mas o que é importante é que Deus, o que Deus está falando? É isso que importa, não é verdade? E aí quando Deus fala, eu fico com fogo para 90 anos. Vamos trabalhar. Vamos chegar nos 90 tinindo, vamos lá. Amém? Então, a palavra de Deus na nossa vida é que faz diferença. E nós precisamos cuidar muito com a impaciência. Eu preciso cuidar muito com ela. E agora, depois que a criança prometida foi entregue, e o dom da graça está presente,
Abraão tem um teste final. O menino já está com seus 10, 12 anos. E agora vem o teste para que Abraão foi preparado toda a vida dele. Porque Deus disse para ele: dá-me o teu filho. E Abraão, você conhece a história, ele exerce fé. E ele vai e faz aquilo que Deus pede para ele, sem hesitar. Ele acorda de manhã, nem conversa com Sara. Ele pega o menino, ele pega a madeira, ele pega o fogo, ele pega os servos. Ele vai a caminho e ele vai caminhando 3 dias, caminhando. Imagine o coração desse pai nesse processo. E Abraão, quando você lê a história, ele não se apegou ao dom, ao ministério, ao chamado dele. Ele não ficou preso: isso é meu, aqui ninguém tasca, esse é meu ministério, aqui ninguém mexe. Ele aprendeu o desapego. E uma vez que Deus o presenteou, ele sabe que se veio de Deus, ele pertence a Deus. E tem toda a história que você pode ler ali em Gênesis 22. E é uma história assim que a gente não tem entendimento. Eu não tenho entendimento para isso. Não consigo nem me imaginar na pele de Abraão, mas era a história de Deus com ele. E a questão é de confiar como Abraão confiou, de todo o coração. E aí a interpretação do Novo Testamento desse texto é crucial. Em Hebreus 11 a gente lê assim: pela fé, Abraão, quando foi testado, ofereceu Isaque e aquele que ele havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito, o filho que lhe foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Contando a Abraão que Deus era capaz de ressuscitá-lo, mesmo dentre os mortos, do qual também o recebeu em sentido figurado. Ele recebe o filho e ele não hesita. Por quê? Porque no coração dele a fé já estava estabelecida, de confiança. Mesmo que Deus tire, Deus pode ressuscitar, porque Deus falou que nele haveria a bênção. E o interessante é que quando você entende profeticamente o que estava acontecendo, você entende João 3,16. Abraão, você não me negou teu filho, eu não vou negar meu filho para salvar você. Eu vou ressuscitar o meu filho, mas eu não vou reter ele para a sua salvação, para cumprir a minha palavra, a minha promessa que eu tenho dado desde Gênesis 3,15. Então Abraão estava acreditando que Deus era capaz de ressuscitar seu filho mesmo dentre os mortos. E agora ele se tornou um homem poderoso de fé, que olha não para a sua própria força para viver a vida, mas para o poder do Deus Todo-Poderoso que ele conheceu. Agora ele é um homem que vive apenas da voz e da visão de Deus Todo-Poderoso, para que você e eu nós possamos seguir o passo dele. Isso é supra-racional. Isso é para quem tem fé para entender isso. E aí você olha para Moisés, conta-se a história em Êxodos de 1 a 7. E a história de Moisés começa ali em 2:10, que ele e a criança, aí Moisés cresceu e a mãe levou ele lá para que ele tinha um decreto de morte até antes de nascer. E Joquebede, ela sabia que tinha um decreto de morte, ela protegeu ele durante 3 meses. E aí ela tinha uma palavra, algo da parte de Deus, de colocar o filho num cesto, colocar ele naquele rio, no rio Nilo. E colocou a irmã Miriam junto no processo. Ela devia ter lá seus 10, 12 anos, para cuidar com o que estava acontecendo. E Deus conduziu o processo, e a filha de Faraó assume vê a criança, vê que ela é bonita, e a gente acha que é natural, mas é Deus cuidando do projeto dele, porque Deus tinha um projeto com Moisés, separado, preparado. E até a própria vida de Moisés já é uma
assim como Isaac e Moisés, eles já apontam para Jesus. E quando Moisés atinge a maturidade, ele sendo treinado no que havia de melhor naquela época, em todo conhecimento de guerra, em todo conhecimento de filosofias, em toda a sabedoria, em toda a magia, em tudo aquilo que os egípcios eram os melhores da época, ele foi treinado ali. E aí Moisés viu o seu povo, e ele devia ter esse entendimento que ele era um hebreu, e ele entregou tudo aquilo que ele tinha experimentado na corte de Faraó, e ele preferiu, como diz em Hebreus, abriu mão de tudo para seguir o Deus Todo-Poderoso. E aí a história segue, e teve um momento que ele estava ali acompanhando o processo, e ele tem algo no coração dele que mexe com ele. O meu povo está escravo, essa situação não pode ser assim. E começou a ficar indignado com aquele. Quando ele viu um egípcio batendo num hebreu, ele ficou com tanta raiva daquela situação, que ele fez o que ele sabia, ele puxou da espada e matou. Ou pegou o Krav Maga dele, sei lá, a luta que ele teve, e pá, matou o cara. E ele sabia que isso podia dar problemas, ele enterrou o cara. E quem entregou ele foram os próprios hebreus. Quando no próximo dia eles estavam brigando lá, ele quis apaziguar. Eu disse: você quer me matar que nem se matou o egípcio? Ele foi, e ele sabia agora que ele estava rejeitado, jurado de morte pelos egípcios, e rejeitado pelos seus. Quem é você? Para nos libertar. Você é um de nós? E Moisés podia ter dito assim: mas vocês não sabem que eu fui treinado com o melhor? Nós podemos fazer uma revolta aqui, vamos nos reunir, vamos trabalhar, vamos sair dessa situação. Nós já somos mais que eles, nós temos mais força que eles. Só aceitem a estratégia que eu tenho para vocês. E ele foi rejeitado, porque Deus não trabalha na espada. Deus tem um caminho dele. E uma vez que Moisés sentiu que deveria ser o libertador do seu povo, ele usou o seu meio. Só que Deus disse: não, não é esse meio. Não é o que eu tenho em mente para libertar o meu povo. Vou fazer do meu jeito. E os 400 anos estavam se aproximando. Era o ano 390 quando isso aconteceu com Moisés. Era esperar 10 anos e a palavra ia se cumprir. E aí depois de 40 anos, e aí atrasou 30 anos o projeto, a fala de Deus, que Deus tinha falado com Abraão. E Moisés fugiu, e ele chega numa terra distante. Ele conhece ali, como é que é o nome do sogro dele? Jetro. Ele conhece a filha dele, e ele decide então fazer a vida dele ali no deserto, com Zípora. Tem 2 filhos, e ele está ali vivendo, cuidando daquelas ovelhas, no meio do deserto. E o deserto, darei uma mensagem só ela para nós. Assim como Jesus esteve no deserto 40 dias, Moisés teve 40 anos. Paulo teve 3 anos no deserto, antes dele Deus usar ele. E cada um de nós, em certo momento da nossa vida, nós precisamos passar por um deserto. Porque nós vamos entender que Jesus, quando ele entrou no ministério, ele fez 40 dias de jejum, foi guiado pelo Espírito Santo para isso. Era para que ele saísse no poder do Espírito Santo e não com as estratégias. Ele se quebrantou, ele se permitiu passar pelo deserto, e às vezes nós passamos como pessoas pelo deserto em si, e às vezes é necessário. E quando Deus nos leva a um momento assim de obscuridade, Ele leva às vezes a gente para o quebrantamento, e parece que a gente está passando por um tempo de fracasso. Nós podemos fazer 2 coisas: chutar, gritar, protestar, sair fora, ou podemos aceitar de bom grado o cuidado de Deus na nossa vida, nos quebrantar e aceitar, assim como Moisés. Moisés foi ali de boa vontade, ficou no deserto, e Deus ali no deserto mostrou a glória dele. Certo dia, 40 anos passaram,
Quando Moisés internamente estava preparado para aquilo que Deus queria fazer, e Deus trabalha no tempo dele, quando ele entende que nós estamos preparados, e Moisés ele está lá cuidando, e ele, naquela quentura do deserto, ele viu, deve ter visto isso outras vezes, que por causa de tão quente que estava, os arbustos pegavam fogo. É que nem os irmãos aí uns dias atrás estavam fazendo, colocando no saibro assim uma frigideira, colocaram um pouquinho de óleo e colocaram um ovo. O chão estava tão quente que fritou o ovo. O deserto muito mais. Mas esse arbusto tinha uma coisa diferente, ele queimava e não acontecia nada. Ele disse, eu vou ver lá o que está acontecendo, eu quero conhecer. Quando ele ameaça chegar mais perto, e ele dá uma segunda olhada, Deus chama a atenção, Moisés, Moisés. E ele, quando escuta o nome dele, diz, eis-me aqui. Deus diz, não se aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. E Deus se apresenta para ele e diz, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto para não olhar para Deus. E daí Deus diz assim, eu vi a opressão do meu povo. Eu escutei o choro deles. E eu entendi que chegou agora o momento. E eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. E até aí tudo beleza. Beleza, Deus, até que enfim, né, o Senhor vai agir. E ele disse, eu ouvi os gritos e eu vou trazer o meu povo para a terra prometida, eu vou cumprir agora a minha palavra. E daí Deus diz assim para Moisés, vem Moisés, vamos lá, eu vou enviar você para o faraó e eu vou junto com você, nós vamos resolver isso agora. E como eu sempre brinco, Moisés ficou gago na hora. Como assim? E Moisés começa a argumentar. Ele disse, é muito bom, legal, mas se eu chegar lá, como é que eu vou te apresentar? E Deus já tinha se apresentado para ele. Deus disse para ele, eu sou quem eu sou. Assim se vai dizer, eu sou, me enviou. E tá bem, daí ele diz ainda mais, diga ao Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó me mandou. E você vai falar com os anciãos e depois você vai falar da promessa e nós vamos resolver isso. E aí você vai falar com o rei do Egito, você vai falar com o faraó. E a cabeça dele estava a prêmio. Ele disse, se eu me apresentar para o faraó, dancei. E Moisés tentou se esquivar de todas as formas, apresentou os melhores argumentos que ele tinha, de que ele não era capaz, que ele não sabia falar, que era melhor mandar outro mais habilitado que ele já tinha fracassado uma vez, ele tinha até tentado com as suas próprias forças, mas eu não consegui, Deus, eu tenho que mandar outro, eu não sou habilitado o suficiente para esse trabalho. E daí Deus diz para ele assim, o que você tem na mão? Tem uma vara. Então joga no chão, virou uma cobra. Aí disse, agora pega pela cauda. Ele pegou e voltou. Ele disse, isso é um sinal. Você vai ter autoridade sobre a serpente. Você tem autoridade. E aí diz, põe a mão na sua roupa. E ele tira a mão, estava cheia de lepra. Diz, põe de novo. Agora a mão estava curada. Deus deu mais um sinal para ele. Se ainda não te acreditarem, você vai falar e a terra e a água vai virar sangue. E eu vou ser com você. E ele continua contra a sua argumentação, até a palavra de Deus diz assim, que a ira do Senhor se acendeu. Moisés, vamos parar com isso. Arão, teu irmão lá, ele não é o cara que sabe falar? Sim. Então, aí vai lá que eu já falei com ele está preparado, vamos lá.
E eu estarei com a tua boca e com a boca dele. E a Moisés então sai. E imagine só que drama, sozinho no deserto. E o deserto que nós precisamos passar é para quê? É para descobrirmos o poder de Deus sobre as circunstâncias. Que o poder pertence a Deus. E é Ele que muda o coração e é Ele que conduz as coisas. Moisés, ele relutou, porque ele olhava para as suas próprias limitações, assim como nós. Quando Deus nos dá alguma coisa, nós olhamos para nós e as nossas próprias limitações e o que as pessoas ao nosso redor dizem e que as capacidades nos dizem, e nós resistimos, e para isso nós precisamos morrer. Moisés, ele tinha a melhor do preparo que se podia imaginar, e Moisés, ele não podia confiar nesse preparo dele, ele não podia confiar nas estratégias que eram as melhores de guerra, porque era a nação líder da época. Não é nas estratégias dos homens, não é no jeito que as pessoas pensam e fazem, é do meu jeito. E Deus não quer que olhemos para as nossas limitações. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que estão sentados aqui e que estão de pé aqui, andando por aqui, que ouçam a sua voz, tenham a visão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e que farão somente o que Ele ordena fazer, para que a obra dele se faça e não a nossa. Você escutou bem? Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que ouvirão apenas a sua voz e seguirão a visão do Deus Todo-Poderoso e farão somente o que Ele ordena. E o Espírito Santo está em nós para efetivar isso, para fazer isso acontecer na nossa vida. O que Deus só espera da minha parte e da sua parte é a nossa disponibilidade. Eu estou disposto, eis-me aqui. Você consegue dizer isso? Deus vai usar poderosamente as nossas vidas para transformar o que Ele quer que seja transformado. E Ele precisa fazer isso por meio de um povo quebrantado, por meio de corações que buscam a Ele, que decidiram obedecer somente a Ele. E Deus vai nos usar. Quem somos nós no Brasil? Somos a Comunhão Cristã Shalom, festejando 30 anos. E se Deus nos escolheu para algo muito maior do que nós pensamos ou imaginamos, ou que tenha passado no nosso coração, é Deus. E a promessa dele vai se cumprir. A nossa tarefa é somente ouvir e ver o que Ele está nos mostrando. E veja o que Deus faz por Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: vede que eu te fiz como Deus a Faraó, e Arão teu irmão como teu profeta. E aqui foge a nossa capacidade de entendimento. Você e eu, nós manifestamos a Deus sobre a face da terra. Mas nós manifestamos a Deus na face da terra quando temos um coração quebrantado. A vida de Cristo quer manifestar-se por meu e seu intermédio. E Ele faz isso num coração quebrantado, não quando eu tenho as rédeas na mão, quando eu entrego as rédeas para Ele. A frase do Novo Testamento é que nós somos o corpo de Cristo. Moisés era o libertador sobrenatural, não mais confiando na força da sua mão direita para vencer o inimigo, mas confiando no fluxo do poder sobrenatural de Deus através da sua vida, de trazer milhões para a liberdade do cativeiro. Quando você e eu, nós começamos a manifestar ao Senhor Jesus e começamos a dizer: Deus falou comigo, Deus me deu essa visão. E quando nós percebemos que Deus está falando por nosso intermédio, é Ele que usa o que Ele faz na nossa vida para tocar a outra pessoa. Nós testemunhamos do que Deus nos dá, do que Deus nos fala, e falamos. Nós não trabalhamos na nossa força, nós não trabalhamos na nossa habilidade, na nossa capacidade, nós não trabalhamos na nossa inteligência e nos nossos títulos de estudo. Nós vivemos da voz de Deus e executamos a visão que Deus nos dá para fazer.
E precisa de um coração quebrantado, rendido a Ele, senão não vai. Senão a gente atrasa o projeto como Moisés atrasou 40 anos. O que Deus tinha preparado e separado. E Deus nos colocou como uma manifestação do corpo de Cristo sobre a face da terra. Deixa eu citar apenas brevemente a história de Pedro. A história de Paulo, para dizer, mas é o Antigo Testamento. Ele é exemplo de como Deus opera. E quando se chega em Pedro, Pedro está caminhando com Jesus. Ele tem a sua experiência marcante quando ele vê que o trabalho dele, ele trabalhou e não deu em nada. E quando ele recebe uma palavra, e Deus dá uma visão para ele, joga para o lado direito, e ele vai e faz o que ele obedece a voz, e ele obedece a visão que Deus dá para ele. Ele tem uma colheita, uma pescaria extraordinária, que ele entrega toda aquela riqueza que ia resolver o problema dele, ia resolver o problema do bairro dele, da vila dele. A riqueza extraordinária estava chegando ali na casa deles. Aleluia, até o que eu esperava veio para mim. Ele diz, Deus deu, isso pertence para ele. Ele deixou para a vila dele, abençoou, e ele seguiu a Jesus, porque se ele me deu tudo isso, quanto mais ele vai me dar. E aí Pedro começa a caminhar com Deus, e chega um momento que Pedro diz assim, eu deixei tudo, para te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? E Jesus diz assim, Pedro, eu orei por você porque o inimigo quer ceifar a tua vida. Na hora crucial de você se posicionar, você vai puxar da espada e vai executar na tua força o que você quer. Mas Jesus não impede esse processo. Jesus ora por nós porque Ele precisa que nós passemos pelo quebrantamento. E Pedro, ele precisa ser quebrado na autossuficiência dele. Eu sei, eu consigo, eu posso. E aí você conhece a história que quando era da noite que Jesus foi traído por Judas, no lado de Pedro, ele tinha a espada. Ele disse, Deus é conosco, Jesus está do nosso lado. Puxou da escada e puf, pegou a orelha de... Aí não errou, pegou a orelha de Malco. Malco deve ter se convertido, por isso que a gente não sabe o nome dele. E Jesus diz, Pedro, larga essa espada. Não é pela espada que as coisas acontecem, não é na força do braço. E Jesus vai lá e cura. Arruma o erro, aquilo que era impossível de ser arrumado, Jesus arruma ali na vida de Malco. E ele achava que precisava defender a Deus, e Deus tinha o jeito dele de fazer as coisas. E a vida em Cristo Jesus não faz sentido se você estiver sintonizado na iniciativa própria. Ela só vai fazer sentido se você fizer sintonizar nos caminhos e nos pensamentos de Deus. Se você se quebrantar e pedir, Deus, me revela o que o Senhor está fazendo. Deus, eu desisto de seguir das minhas próprias forças. E aí naquela noite, Pedro, ele disse, bom, acho que como um bom brasileiro, disse, vou dar um jeito disso aqui. E aí ele conversou aqui, pegou os relacionamentos, fez um networking ali, um outro discípulo conhecia, o pessoal que cuidava da porta, ele conversou, não, gente boa, deixa entrar. E Pedro entra, e Pedro fica ali, ele vai dar um jeito de tirar Jesus daquela. Ele disse que ia com Jesus para até o último momento. Ele ia resolver essa questão, Jesus não pode morrer. E aí ele solta uma meia mentira. Não conheço. Não, é por uma boa causa. Não, mas você é Pedro, o teu dialeto de lá. Não, aí ele começou a praguejar. E fez uma segunda, terceira vez isso. E aí, o que acontece? Ele tem um toque, Jesus olha para ele. E ele olha para Jesus. E ele cai em si. E Pedro sai dali e chora amargamente. Estraguei tudo. Tinha um ministério, tinha uma palavra profética, estraguei tudo. E ele chora. E aí você conhece, depois de toda a história,
como quando Pedro recebe a notícia, Jesus ressuscitou. Ele sai correndo. E o mais jovem que ele ganhou dele na corrida, mas ele sai correndo para ver que Jesus tinha ressuscitado. O que é isso? O que está acontecendo? E ele não entende mais nada. Ele diz, vou largar, isso aqui está muito confuso para mim. E a confusão faz parte às vezes da nossa caminhada com Deus, porque nós temos as nossas lógicas, nosso entendimento, e Deus nos confunde. E ele disse, vou largar, vou pescar, vou fazer o que eu sei fazer. Aliás, eu preciso cuidar do meu sustento. E aí você conhece a história em João 21. Está lá ele pescando. E deu em nada. De repente alguém grita, filhinho, vocês têm os peixes aí? E um diz para ele, é o Senhor. E Pedro, ele não espera o barco, ele vai nadando para ver. Tão impulsivo, tão desejoso de ver as coisas acontecendo. E na força dele. E ele chega na praia e vê já Jesus com o fogo. E o que o fogo lembra para ele? Que no fogo ele negou Jesus 3 vezes. Era já cedinho da manhã, na madrugada. E era madrugada ali. E estava ele e Jesus. A mesma cena. Da negação 3 vezes. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele estava constrangido em falar, eu amo. Aí Jesus pergunta, você gosta de mim? 3ª vez. E aí Pedro se quebranta e diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele é curado ali. E Jesus dá o ministério para ele. E agora Pedro está preparado. E Pentecostes acontece. Ele se levanta depois de 120 dias de oração. E ele prega uma pregação simples que você lê. E você lê uma pregação ali, se você lê ela, talvez dê 5, 10 minutos que ele pregou. E 3.000 pessoas se convertem, as pessoas ficam constrangidas, quebrantadas. O que tinha naquela pregação? Qual é que foi a técnica que ele usou? Qual foi a dinâmica que Pedro usou para tantas se converterem? Um coração quebrantado. Que sabia que não era ele. Que sabia que era Deus agindo na vida dele. E as pessoas dizem, o que a gente faz? A gente matou o autor da vida. E Deus o ressuscitou, mas o que a gente faz agora? Está tudo perdido. Ele diz, não, se arrependam, se batizem, neguem-se a si mesmo, venham seguir a Jesus. E aí você tem a história que a vida de Pedro mudou. E ele, às 3 horas da tarde, num dia, ele vai junto com João para o tempo de oração. Ele sabe que ele não vai fazer orações, ele vai orar a Deus porque ele quer ouvir a Deus o que fazer e saber a orientação que ele precisa. Ele não tem a oração como uma técnica, ele não tem a oração como uma dinâmica de vida, é a vida dele em si. E ele vai orar e ele encontra ali um paralítico e ele pede dinheiro. O estilo de vida de Pedro muda. Ele disse, olha, eu não tenho nada para te dar, mas na verdade o que eu tenho é o mais precioso de tudo. Em nome de Jesus, levanta. Depois a história de Pedro vai aqui até a sombra dele. As pessoas buscavam saber a agenda, pegavam no Google onde é que ele ia passar, e iam atrás dele porque a sombra dele curava. Que é isso? É um coração quebrantado, disponível para Deus. Me dê mais 5 minutos. Paulo, se a gente pega assim, onde é que a gente está nesse processo, né? Paulo, ele aprende a confiar em Deus e não em si mesmo. Paulo, a história dele, você pode ler ali em Filipenses, capítulo 3, Paulo diz, Paulo, eu tive o melhor treinamento, eu sou da melhor linhagem, eu
apliquei todo o meu coração para obedecer as Escrituras. E eu era bom nisso. Eu era mestre em obedecer as Escrituras. E quem não obedecia, pá, morreu. Julgava, morte. Estevão, você falou que não devia te falar, pá, morte. E Paulo tinha convicção que ele estava servindo a Deus. E aí Paulo ele disse, agora eu vou pegar lá em Damasco, vou pegar os próximos lá, porque parece que tem um avivamento lá, e esse negócio aí de avivamento nós temos que acabar. E Deus disse, opa, deu, Saulo, deu, chega. E aí o Senhor Jesus, provavelmente conta-se a história assim nos bastidores, que Barnabé se converteu, e Barnabé era um amigo muito próximo de Saulo. E ele estava indignado que Barnabé se converteu. E aí ele foi para Damasco. E ele tem a sua experiência com Jesus. E ele cai por terra, ele fica cego, ele fica enfraquecido. Ele que recebeu a melhor educação religiosa, tinha do bom e do melhor, era o cara mais capacitado que tinha. Ele tinha estudado a lei com seriedade, sabia o hebraico, sabia grandes porções da Bíblia de cor e salteado, sabia jejuar, sabia fazer o que tinha que ser feito para que a vontade de... Mas ele vivia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não andava a partir do encontro divino com Deus. Ele não andava a partir da voz de Deus na vida dele. Ele vivia a lei bíblica. E aí Deus encontra ele. E quando Saulo diz assim, quem és tu, Senhor? Você percebe a conversão de Paulo. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele reconhece quem ele é. É como quando nós reconhecemos, dizemos Jesus é Senhor. E essa confissão é tão chave para nós, porque quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, digo que Ele está no comando da minha vida, e Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E o interessante é que, trêmulo e atônito, diz as Escrituras, Paulo diz assim, o que o Senhor quer que eu faça? Pragmático, né? E ele diz, vá. Ele não fala para ele o que tinha que fazer. Ele disse, vai lá para Damasco. E lá vai ter sido dito para você. Graças a Deus, em Damasco tinha um homem chamado Ananias. Era um homem que ouvia Deus e obedecia a Deus. Deus falou com ele, Ananias. Ele disse, sim, senhor. Tem um rapaz ali, um senhor que quero que você vá visitar. Ô, louco Deus. Ouvi falar que ele veio aqui matar a gente. Você tem certeza? Sim. É um instrumento reservado por mim que eu quero usar de uma forma muito preciosa. Beleza. E Ananias chega e já chama ele de irmão. Irmão. Estou aqui. Pôs a mão nele, ele foi batizado no Espírito Santo. As escamas dos olhos saíram, ele foi para o batismo. E aí Saulo se retira por 3 anos para o deserto. Fica 3 anos, ele precisava reler tudo aquilo que ele tinha aprendido. E às vezes nós também precisamos reler todo o Novo Testamento, toda a nossa fé, toda a nossa vida. Reler. E Paulo entrou provavelmente numa confusão do que ele tinha crido, vivido intensamente, e tudo aquilo era nada. Tudo estava errado. Ele levou 3 anos digerindo, relendo, reestudando. E muitas vezes nós precisamos parar e reler a palavra de Deus através desse entendimento que eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Ele vive por meu intermédio. Depois de 3 anos ele sobe para Jerusalém. Ele compartilha o discernimento dele. Os irmãos Pedro e os outros disseram, é isso mesmo, Paulo, você está correto, a leitura é correta. E Paulo vem com muita precisão agora na revelação das Escrituras, e eles não sabem muito bem o que faz, porque o testemunho de Paulo em Jerusalém não era
assim, não tinha uma facilidade de ele entrar ali na igreja de Jerusalém, porque ele tinha matado o tio, ele tinha matado o pai, ele tinha matado a mãe, tinha matado o filho, e tinha uma situação assim que podia constranger na igreja, e ele disse, então, vai para a sua cidade natal, até Deus dá clareza sobre isso. E ele vai para a cidade dele, a cidade de Tarsus. E Barnabé, quando ele descobre que a igreja de Antioquia precisava de um apoio, ele diz, puxa, eu vou pegar Paulo lá, porque Paulo, ele é um cara fera, eu vou trazer ele para perto. E ele começa a trabalhar junto com Barnabé, e ali ele tem as suas experiências, e o seu ministério sobrenatural começa a acontecer enquanto eles oram e jejum, quando eles servem a Deus ali em Antioquia. O Espírito Santo fala, e aí o ministério de Paulo começa a acontecer, e ele começa a viajar pelas terras e vai pregar o Evangelho, e coisas, como diz as Escrituras, coisas extraordinárias, fora do comum, aconteciam por intermédio de Paulo. Paulo, ele passou uma morte pessoal, e ele experimentou um ressuscitar em Deus. E Paulo agora ele vive sensibilizado, como? Pelo fluxo do poder do Espírito Santo na vida dele. Ele não vive mais por si, ele vive agora a vontade de Deus na vida dele. Ele vive conforme ele ouve Deus falar. Ele quer pregar num lugar e Deus impede. Daí ele tem um Senhor, mas e daí me mostra? Deus dá um sonho para ele, de um soldado romano, dizendo para ele, vem para esse lado de cá. E ele entendeu a visão, e ele pega a Europa e começa a viajar na Europa e pregar na Europa. Ele vive agora debaixo da visão, da inspiração, do falar de Deus na vida dele. E aqui, queridos, voltando ao ponto que eu iniciei, cada um de nós precisa entender que tem 2 pontos de virada na nossa vida. A primeira virada é quando a gente aceita Jesus. E a segunda virada acontece quando você decide abrir mão do seu direito sobre sua própria vida. Quando você decide abrir mão e viver a vida agora debaixo do mover do Espírito Santo. E você vai perceber, como eu tenho dito, no momento de batismo, que o batismo é como que o primeiro passo, um sepultamento da minha vida sem Jesus, para uma vida agora com Jesus. Eu morri, sepultei e vivo novo. E é um exemplo de atitude de vida. Não é só um ato, mas é uma atitude de vida que eu tomo a partir de então. Aonde quando eu percebo que eu quero tomar a frente, eu preciso morrer para isso, tá louco? Eu já vivi assim. E era caminho de maldição, caminho de morte. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero o caminho que Deus tem para mim. E aí você tem essa sua experiência. E parece que isso vai em todas as áreas da nossa vida, vai entrando, se aprofundando na nossa caminhada, para que a gente tenha não só a experiência da salvação, mas tenha uma experiência do mover do Espírito Santo na sua vida. Às vezes se fala de uma segunda bênção. Eu entendo que é uma bênção constante que acontece na nossa vida. A primeiro momento da salvação, e em todas as áreas que eu vou caminhando, eu vou confessando a Jesus como o Senhor. Eu vou morrendo para mim, morrendo para as coisas que eu quero, que eu acho, que eu penso, para obedecer a voz do meu Pai, para obedecer o que Ele tem preparado para mim, para atender a visão que Ele está me dando, e sair do que eu acho de como tem que ser. É difícil convidar para a morte, né? É desafiador dizer para você, entrega tudo na mão de Deus. Pare de querer solucionar as coisas. Entrega para mim. Deixa eu agir a teu favor. Às vezes a gente busca nas nossas lutas e relacionamentos, aqui na igreja, nas nossas lutas e relacionamentos em casa, na nossa luta com as nossas finanças, a gente quer ter as nossas soluções. Por que a gente não para ouvir a Deus? E a gente busca nos melhores especialistas. Conversando com uma pessoa, disse assim, não, ela tinha que ir para uma terapia, a tal pessoa ela não é habilitada. Eu disse, vamos parar com isso. Deixa o Espírito Santo usar uma pessoa amiga. Uma pessoa amiga que é movida pelo Espírito para abençoar a pessoa, e não o profissional.
Vamos parar com isso. Deixe o Espírito Santo te usar. Deixe de idealizar as coisas. Nada contra os profissionais, são bem isso tudo, se Deus orientar que sim. Mas nós dependemos da voz de Deus, dela nos conduzir. Nós dependemos da visão de Deus, da visão que Deus tem para nós. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.